trazer pra vocês uma HQ. Essa HQ se chama Cumbi, é do autor Marcelo de Salete. O Marcelo de Salete, ele é brasileiro, formado na USP em artes plásticas, fez pós-graduação também na USP em estética e história da arte. Ele é professor, ilustrador, e antes de falar da HQ em si, eu queria falar um pouquinho dele. Eu li uma entrevista do Marcelo de Salete para um site da USP, e aí ele vai contando da trajetória dele e tudo mais. E ele diz que sentia muita falta de ouvir histórias e ler histórias. Ele é muito fã de HQ, né? E ele sentia falta de ver personagens negros e negras nisso. Ele percebia que isso fugia das discussões que ele estava sempre tendo ao redor dele, nos coletivos, no núcleo de consciência negra que ele fazia parte, nos cursos. Então ele decidiu abordar a temática negra, porque ele viu a necessidade disso. Então as obras do Marcelo de Salete vão sempre permear essa questão da temática da identidade negra. Falando sobre Cumbi, é uma obra premiada. Ela foi feita em 2014 e ganhou o prêmio Eisner em 2018. E pra quem não conhece, eu não conhecia porque eu não sou tão informada com relação ao universo das HQs, esse prêmio, ele é considerado o Oscar do mundo dos quadrinhos. É o maior prêmio de quadrinhos do mundo. Então, isso já mostra a relevância da obra do autor. O Marcelo de Salete, ele fez uma pesquisa para desenvolver Cumbi, fazendo levantamentos bibliográficos acerca do processo de colonização aqui do Brasil. Então ele foi lendo sobre o período colonial daqui, e aí nessa entrevista que eu tinha lido, que eu comentei com vocês, ele vai falando que ele primeiro encontrou muitos dados quantitativos e tal, mas que no decorrer da pesquisa dele, ele teve acesso a histórias de casos específicos de africanos e africanas que foram escravizados. E era isso que ele buscava. Ele fala na entrevista que ele queria construir narrativas a partir desses casos singulares. E eu acho isso um ponto muito forte, porque quando a gente sai daquela visualização panorâmica do que foi a escravidão e traz a perspectiva de indivíduos, a gente se aproxima dessas histórias e desses conflitos. E Cumbi faz isso com a gente. Além da riqueza de linguagem que tem em Cumbi, apesar de ser uma HQ que não tem muitos diálogos, mas tem muitos símbolos, você percebe ali as crenças, a linguagem banto, você fica num processo de imersão quando você lê essa HQ. Você se envolve de fato. Eu sinto até como algo provocativo. Quando faltam palavras, as imagens, elas dizem muito. E Cumbi é uma HQ importante e relevante porque ela vai trazer a perspectiva do escravizado, da escravizada, como uma narrativa central, no sentido de você ver essas pessoas enquanto indivíduos de luta, de combate, de resistência e de força. E isso é muito fundamental, principalmente lembrando que o Brasil, até pouco tempo atrás, ensinava às crianças, alunos e alunas, que o processo de escravidão era aceito pelas pessoas negras que vieram pra cá. O que não é verdade, a gente sabe disso, e acho que hoje essas coisas já estão sendo mais faladas e tudo mais, mas é importante reforçar, e é importante trazer histórias que não apaguem todo esse processo. A gente precisa criar memórias sobre isso, e Cumbi, antes de mais nada, é uma forma de preservar essa memória que foi um processo doloroso, mas de muito combate e muita resistência por parte das pessoas escravizadas. O Alan Rosa escreve um pequeno texto no começo do livro, e aí ele fala que os povos bantus vieram pra cá, principalmente os povos da região de parte do Congo e de Angola, e sempre tentaram lutar contra isso. Eu acho que isso é demonstrado o tempo todo na HQ, inclusive pelo nome, porque no glossário, tem um glossário também muito bacana na HQ, com as palavras banto, e traz aí o significado de Cumbi, que em muitos países americanos significa quilombo, mas também significa sol, dia, força, luz. É uma HQ bem emocionante, muito poética, que mostra a dor, mas também mostra a resistência e a combatividade dessas pessoas que foram escravizadas. É isso, fica a dica de leitura. Espero que vocês gostem. Até mais!